A nossa aula de hoje é sobre a anatomia do sistema nervoso. O foco no cérebro é o título escolhido para essa aula. Hoje vamos apenas conhecer as principais estruturas que compõem o sistema nervoso. Como você já deve ter conhecimento, o sistema nervoso ele é responsável por controlar todas as nossas funções orgânicas, que são cognitivas, emocionais e motora. Ele é o centro de controle do nosso organismo, o nosso caminhar, os nossos sentimentos, o nosso sistema de defesa, o sistema circulatório, todos os sistemas que nós temos são controlados pelo sistema nervoso. As principais estruturas são essas. Primeiro, nós temos aqui no canto superior esquerdo um neurônio, que ele é a unidade básica do sistema nervoso, é a célula principal, a célula básica. Ele tem o seu corpo celular, os dendritos, que são as ramificações do corpo celular, o axônio, na maioria deles, envolvidos pela baía de mielina. E o cérebro é composto por uma junção dessas células e outras, que nós chamamos de células da glia, que veremos a seguir. Mas, vamos continuar, né? Esse aglomerado de células formam o que conhecemos de encéfalo. E o encéfalo, ele é composto pelo cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Além disso, o nosso cérebro ele é dividido em diferentes regiões. E essas diferentes regiões possuem diferentes funções também, elas realizam diferentes atividades. Vamos começar com as principais estruturas do sistema nervoso. Primeiro, aqui no nosso canto superior esquerdo, nós temos o neurônio. Provavelmente é um velho conhecido seu. Ele é a unidade básica do sistema nervoso. Ele é formado, pelo corpo celular, as suas ramificações, os dendritos, o axônio, que é o feixe onde passam os impulsos nervosos de células a células, e envolto da baía de mielina. Na verdade, a gente tem o costume de falar tudo o que é o sistema nervoso é o cérebro, por isso que eu coloquei foco no cérebro. Mas, na verdade, o cérebro é um componente do sistema nervoso que faz parte do encéfalo. E aí sim, o encéfalo é composto pelo cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Esse grupo de regiões, como que eu posso dizer, que formam o nosso encéfalo. E nessas subdivisões, nós encontramos o cérebro dividido em as diferentes regiões são divididas, na verdade. Por exemplo, aqui em amarelo, nós temos o lobo frontal, que ele é responsável pelo planejamento, tomada de decisões, controla movimentos voluntários, controla sua fala. Em azul, aqui está representado o lobo parietal, que ele está relacionado às informações sensoriais, como dor, temperatura, percepção espacial também. E em verde, vamos aqui no lobo temporal, ele está relacionado com audição, a interpretação dos sons também é nessa região. E ali no cor-de-rosa temos o lobo occipital. Ele é especializado no processo visual, de receber as imagens e também interpretar as imagens que nós enxergamos, as formas, as cores, é responsabilidade dessa região do cérebro. E aí, consequentemente, temos aqui embaixo em laranja o cerebelo, que é outra estrutura que faz parte do encéfalo, que ele é responsável pelo equilíbrio, e a medula espinhal, que inicia é o início de toda a condução para o sistema nervoso periférico. Inclusive, nessa região, um pouquinho acima, é onde fica o hipotálamo. Ele fica na parte interna, um pouco acima dessa região do tronco encefálico, e o hipotálamo, ele controla várias funções autonômicas do nosso organismo, regula também emoções, comportamentos e é um dos principais órgãos envolvidos na homeostase. Continuando na estrutura, quando um corte do cérebro nós temos aqui, ele é dividido em duas substâncias. Ele tem a substância branca e a substância cinzenta, dentro do cérebro. A substância branca ela é composta principalmente por oligodendrócitos, axônios mielinizados e células de Schwann. Por que eu estou explicando isso para vocês? Como eu falei lá no primeiro slide, o neurônio ele é a unidade básica do cérebro. Só que ele não está ali sozinho, ele tem um grupo de células que trabalham com ele, que são chamadas células da glia. E essas células da glia que compõem toda essa substância branca e cinzenta. E aqui, continuando, na substância cinzenta, nós temos, composta pelos neurônios também, os corpos celulares, dendritos, astrócitos, microglia e células ependimárias. E cada uma
tem uma função específica, mas o principal de cada célula dela é manter o neurônio funcionando. Os oligodendrócitos estão ali cuidando da bainha de mielina na região do sistema nervoso central. Já as células de Schwann, por exemplo, elas possuem essa mesma atividade, só que elas estão mais nos neurônios localizados responsáveis pelo sistema nervoso periférico. Temos as células satélites também, elas regulam todo o ambiente extracelular de regulação de danos, nutrientes para nutrir os neurônios. Então, o neurônio ele não trabalha sozinho, ele tem uma equipe e toda essa equipe estrutura o nosso sistema nervoso. Outra informação importante do sistema nervoso são os revestimentos, são as camadas protetoras do cérebro. Ele fica dentro da nossa calota craniana. Eles têm as suas camadas, que provavelmente você já ouviu falar, são as meninges. E temos também, né, conhecimento de uma doença que até é grave, são as meningites, que as crianças são vacinadas contra alguns tipos, que são uma inflamação nessas camadas protetoras do cérebro, né? E a principal função de cada camada, a função de proteção física, dá um suporte também estrutural, é onde circula o líquido cérebro-espinhal, é onde nós encontramos a barreira hematoencefálica. Essa barreira hematoencefálica, ela está dentro dos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro. E essa barreira ela é muito importante porque é ela que impede a passagem de patógenos, de coisas, ela é como se fosse um filtro protetor do cérebro. Só que tem uma coisa ruim também. Alguns medicamentos não conseguem passar por essa barreira e acaba dificultando alguns tipos de tratamento quando necessário. Essas camadas protetoras também são importantes para respostas imunológicas e para regular a pressão e toda a qualidade do ambiente interno. E vamos começar aqui. A camada mais externa de proteção das meninges, elas são 3, né? Primeiro nós temos a dura mater, ela é resistente, ela é composta pelo tecido conjuntivo e ela é a primeira barreira física contra impactos. Ela está ali protegendo o sistema nervoso e ela é mais aderida aos ossos do crânio. A segunda camada é a camada aracnoide. Ela obviamente está abaixo, né, da dura mater e ela possui aqui até a gente consegue observar nessa imagem parecendo uma teia de aranha, né, a sua aparência, porque dentro dela tem um líquido esse líquido é o líquido cerebroespinhal, e esse espaço e esse líquido que circula ali, ele também serve para proteger e trazer os nutrientes, né, para o cérebro. E a terceira camada é a camada da pia mater, é a mais interna, ela é bem fina, ela onde está diretamente aderida ao cérebro. Então, ela acompanha todo o formato, uma membrana bem fina que acompanha todo o formato da superfície, todos os sulcos. Existe essa camada onde estão os vasinhos que irrigam e também mantém os neurônios em funcionamento. O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e periférico. Nesta aula, nós estamos focando mais nos componentes e nas estruturas. Em outra aula, será abordado a função mais específica do sistema nervoso. Bom, o sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo, que nós já conhecemos, que é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, e a medula espinhal. Esses são os componentes do sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico, ele é composto pelos nervos cranianos e os nervos espinhais. O que são os nervos, né? Primeiro aqui nós temos todas as divisões dos nervos, olha só. Temos os nervos cranianos, que tem 12 pares, os nervos cervicais, os nervos agrupados aqui, os torácicos, os nervos lombares, os nervos sacrais e os nervos coxígeos. Eles estão divididos por regiões e estão em pares, né? Cada região tem uma quantidade de pares e cada um já tem designado sua função específica para onde ele é direcionado. Bom, e o que são essas fibras nervosas, né? Nós ouvimos tanto falar dos nervos e a fibra nervosa, na verdade, ela é um aglomerado da região do axônio dos neurônios. Eles são as extensões dos neurônios e elas são separadas e agrupadas em feixes para melhor atividade, melhor condução elétrica. Então, o primeiro agrupamento
É o próprio axônio envolto da baía de mielina. E aí é a primeira camada de proteção que ele tem. Depois, ele tem uma primeira camada que não aparece aqui na nossa imagem, mas ela se chama endoneuro. Ela envolve cada fibra nervosa e uma fibra nervosa é um axônio. E depois tem uma segunda camada, que é uma camada chamada perineuro. Ela envolve um grupo de fibras nervosas, que também serve como proteção e estruturação. E a camada mais externa, o epineuro, onde tem os vasos, irrigam os axônios, toda essa região, que também serve para a estruturação e a coordenação das atividades também das fibras nervosas. Bom, e todas essas divisões são importantes para que todas as atividades e funções dos axônios, das fibras nervosas, mantenham-se estáveis, protegidas, bem nutridas e irrigadas. Concluindo, a anatomia do sistema nervoso é um campo fundamental para a compreensão do funcionamento do corpo humano, uma vez que ele é o centro de controle de tudo. E ele é importante para a coordenação das funções corporais, percepção sensorial, regulação das respostas motoras. E nesta aula, nós apenas conhecemos um pouco dos principais componentes, né, da estrutura desse sistema. Bons estudos!